Boa noite, vocês estão me ouvindo bem, me vendo bem? Eu já recebi uma pergunta aqui no chat, vou aproveitar esse tempo enquanto o pessoal vai chegando e respondendo sobre o aplicativo. No aplicativo, na verdade, a questão do frango refogado com legumes. Tem uma opção dentro dele que você pode cadastrar as receitas, tá? Ou no caso, igual a sopa de legumes. A gente pode colocar como uma base, tá? Porque a água, ela não vai contar calorias. Conta calorias da questão dos legumes, né? Ou da carne que tem, do frango que tem. E aí você pode colocar uma base de quanto que você colocou lá do frango, tá? Dos legumes, mas tem alguns, se tiver uma receita mais elaborada, tem como fazer o cadastro da receita no aplicativo. Isso eu ensino uma outra vez. Eu gostaria de saber se vocês conseguiram instalar o aplicativo, o Fat Secret, se conseguiram utilizar ele hoje, se acharam muito complicado. Gostaram? Então eu vou. Ele é uma ferramenta muito legal. Esse aplicativo eu uso muito com os pacientes, porque chega um momento, então a gente vai fazendo déficit calórico para o emagrecimento, né? Não conseguiu. Marlene, qual que foi a sua dificuldade no aplicativo? De inserir, de fazer o cadastro? É uma aula de responsa, ó. Minha sogra está aqui me assistindo. Na verdade, foi na compra da balança a dificuldade. Certo. A balança para fazer o. Todo mundo fez o peso e a avaliação física? Avaliação física, gente, é o pontapé. Tem que ter, principalmente foto, para vocês verem o resultado depois. E o aplicativo, ele não é difícil de utilizar. Tem vários outros aplicativos gratuitos hoje para usar. Certo. E eu uso muito o Fat Secret com os pacientes quando eu chego na fase de manutenção, que é o que eu vou ensinar para vocês hoje, essa questão do cálculo, né? Porque chega um momento que a gente baixa tanto o valor de calorias, né, no emagrecimento, que o paciente chega, fica um mês e não muda o peso. Aí eu falo que é a fase da dieta reversa. Eu começo a aumentar o valor de calorias, né? E tem paciente até que acaba perdendo peso quando aumenta, e tudo isso porque a gente está mexendo no metabolismo, né? Então, quando a gente tira muitas calorias da nossa alimentação, o corpo ele entra num estado de defesa, ele começa a guardar, né? Que a gente está colocando. Então, eu queria falar muito hoje da basal, do gasto basal, que é o mínimo que vocês precisam por dia, porque tem muita gente que pega a dieta na internet, igual eu expliquei ontem, o mínimo que eu preciso por dia é 1.200 calorias, né? E aí eu vou lá na internet e pego uma dieta de 1.000 calorias, ou uma amiga minha está fazendo uma dieta de 1.000 calorias. Isso é menos do que eu preciso para sobreviver. O que o meu corpo começa a fazer? Eu vou emagrecer? Vou, porque eu estou consumindo menos do que eu preciso. Mas daqui uma semana, o meu corpo começa a estocar, ele entra no sistema de defesa. Isso é uma judiação para o nosso metabolismo, tá? Então, por isso que eu quero falar mais uma vez para vocês: fujam dessas questões de dieta da moda. Eu costumo dizer até que é a síndrome do objeto brilhante, né? Que é assim, minha amiga fez a dieta cetogênica, eu vou lá e faço a cetogênica, ela perdeu peso, eu faço a cetogênica. Aí não dá certo para mim. Aí eu vejo o jejum intermitente, faço o jejum intermitente, também não dá certo. Então, parem de ficar nessa questão, eu vi uma dieta ali que deu certo, eu vou fazer essa também, e começa a fazer um monte de loucura com o seu metabolismo. Na verdade, você está judiando do seu corpo fazendo essas loucuras, tá? Eu vou mostrar aqui, compartilhar com vocês a minha tela, com os slides da aula de hoje. É uma aula também bem prática. Vou falar dos macronutrientes, carboidrato, proteína e gordura, o valor de calorias que eles oferecem e
o que vocês tiverem de dúvida, vocês vão me mandando aqui no chat, tá? Tô feliz que vocês fizeram o download do aplicativo e a avaliação física. Já ganhei meu dia já. Deixa eu abrir aqui a tela. Então, vamos lá. Então, dando continuidade ao que nós conversamos ontem, por que que eu passei o aplicativo? Lá naquele aplicativo, conforme vocês fizeram um cadastro, ele mostrou quantos que você precisa consumir por dia para perder peso, né? Ele vai mostrando tudo isso para vocês. E aí eu queria que vocês colocassem o consumo dos alimentos do dia para que vocês tenham uma base do que vocês estão consumindo por dia, tá? De macronutrientes. Então, a dieta flexível, vocês têm que entender o seguinte: cada um tem um gasto energético, cada um tem um valor de calorias para consumir por dia, e existem nutrientes essenciais. O primeiro nutriente essencial é a proteína, que eu vou ensinar vocês a fazerem um cálculo de quanto que vocês precisam de proteína por dia. Porque é ela que mantém massa muscular, tá? É ela que participa de cicatrização. Então, eu preciso desse nutriente adequado na minha alimentação. Não é consumir mais. Se eu consumo mais, eu vou eliminar essa proteína. Então, eu tenho que consumir o que é adequado. O carboidrato que eu expliquei ontem é necessário porque ele é fonte de energia, principalmente para quem faz atividade física. Então, quem fica seguindo essas dietas da moda low carb ou no carb e tira esse nutriente sem ter a necessidade, se sente fraco, não consegue fazer uma atividade física com mais disposição. Falei ontem, é o carboidrato que regula o cortisol, que é o hormônio do estresse, né? Se eu tiro o carboidrato, às 4 e 6 da tarde, que é quando eu tenho alta de cortisol, eu tenho mais vontade ainda de comer doce. E tem as gorduras boas que eu preciso consumir, que são inflamatórias, e evitar as gorduras ruins. Então, vou mostrar quais são esses macronutrientes. Vou pedir para vocês, então, se tiverem uma calculadora, que vocês vão descobrir hoje qual que é o valor de proteína que vocês precisam consumir por dia. E aí vocês vão avaliar amanhã de novo no aplicativo, se vocês estão consumindo a quantidade de proteína adequada. E o que é déficit calórico? Que eu tenho, quanto que eu tenho que tirar de caloria da minha alimentação para eu começar a perder peso, tá? E a regra 80-20, que é a dieta flexível. Então, assim, tem muita gente que fala, eu vou começar a fazer uma dieta e começa a fazer uma dieta muito restritiva. Eu vou fazer dieta, eu vou tirar doce, eu vou tirar o pão, porque o pão engorda, eu vou tirar a bebida que eu gosto, o vinho que eu gosto. Só que o que acontece? A dieta não é para você ficar mal, tá? Quando a gente faz uma dieta, não é sofrimento. O nome, a palavra dieta significa estilo de vida. Então, quando eu estou de dieta, é o meu estilo de vida, tá? E aí, quando eu fico restringindo muito esses alimentos, que eu faço essas dietas restritivas, a hora que eu falar, não emagreci, não tive resultado, né? E aí volta tudo de novo, e aí começa aquele efeito sanfona. E isso é uma judiação para o nosso organismo, tá? Eu não sei aqui se alguém já sofreu com o efeito sanfona, que ela emagrece, engorda. E depois, quanto mais tenta emagrecer, mais difícil é, tá? Então, até estava montando a aula, comecei a colocar os cálculos, eu falei, nossa, o pessoal vai falar, por que a nutricionista está ensinando a gente a calcular o próprio cardápio, né? Eu penso da seguinte forma, quando um paciente me procura, quando ele procura um nutricionista, é porque ele quer ter um comprometimento, né? Então, é legal quando eu converso com o paciente, perguntei como que tá. Então, eles têm um comprometimento comigo, né? Só que eu não quero que vocês façam uma dieta pensando no resultado para mim. O resultado é para vocês. O emagrecimento, olhar no espelho e se sentir bem é para vocês. Eu não ganho nada com isso.
tá? Eu fico muito feliz a cada evolução do paciente, mas isso é para vocês, tá? Então, eu acho interessante que vocês tenham uma base do que é nutrição, para vocês terem autonomia alimentar, tá? E eu tenho certeza que muitos que estão aqui sabem o que está fazendo de errado, né? Ah, eu tô comendo aqui pizza e Coca-Cola o final de semana inteiro. A gente sabe que é errado, né? Se eu quero emagrecer, eu sei que isso é errado. Só que vocês têm que ter um objetivo claro. Eu quero que vocês coloquem no papel qual que é o meu objetivo. É emagrecimento. Por quê? É um objetivo claro. Por que que eu quero emagrecer? É porque eu tô com colesterol alto? É porque eu tô com pré-diabetes? Ou porque eu quero ter mais disposição para brincar com meu filho? Ou porque eu quero colocar uma roupa e me sentir bem? Então, o primeiro passo é colocar no papel qual que é o objetivo claro do porquê que vocês querem perder peso, tá? E aí também não é para restringir nada do que vocês gostam. Chegam dessa questão de dieta da moda, de fazer dieta cetogênica, de fazer dieta low carb. Eu quero que vocês tenham autonomia. E aí fica mais fácil a adesão na hora de seguir um cardápio, tá? Então vamos lá, vou passar aqui para a parte dos carboidratos. Eu coloquei até uma imagem da batata doce, da batata inglesa, que eu coloquei um dia no Instagram, então todo mundo ficou, nossa, não acredito. Esses aqui são os alimentos fontes de carboidrato. Então, eu coloquei comida de verdade e produto alimentício. O carboidrato é o nutriente que oferece energia para vocês e ele oferece 4 calorias por grama, então ele não é muito calórico. Eu vou falando aqui, eu vejo o chat às vezes. Ó, fizeram uma pergunta aqui antes de eu falar sobre os carboidratos, da atividade intensa que o aplicativo pede no cadastro. Quem faz atividade física todos os dias, depende. É uma caminhada, é musculação. Ó, se alguém tiver com o microfone ligado ou câmera ligada, eu vou pedir, mas eu acabei de verificar que não, tá? Então, depende aqui. Se for uma caminhada, pode colocar como atividade moderada. Intenso é aquela pessoa... Intenso é uma atividade intensa, tipo uma musculação, um crossfit, um jogo de futebol, eu já considero como uma atividade intensa, se for todos os dias. Tá, tem que só pedir, então, para a Maria Altina fechar o microfone. Eu não consigo ver. Eu não consigo... Ah, deixa eu ver se eu consigo... Eu acho que eu não consigo tirar aqui. Bora. Ficou bom agora? Perfeito. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui na parte dos macronutrientes, dos carboidratos. Olha, aqui eu coloquei os alimentos fontes de carboidrato, e aí tem os alimentos que eu digo que é comida de verdade, que eu penso o seguinte, ó, feijão. O que tem no feijão? Feijão, tá? Diferente de quando eu pego um pão. Quando eu pego um pão, o pão tem farinha branca, açúcar, ovo, óleo, dependendo se é um industrializado, tem os aditivos. Então, ele tem vários elementos, ele não é um alimento, tá? Então, quando eu quero que vocês entendam que alimento, ele tem um único ingrediente, e um produto alimentício, ele tem vários ingredientes. E aí, quando o pessoal fala da dieta low carb, na verdade, a dieta low carb é comer comida de verdade, tá? Então, quem come dieta low carb, come mais legumes, come mais verduras, e aí só colocar o nome low carb, o nome inglês, que fica bonito. Mas, na verdade, fazer uma dieta low carb é comer comida de verdade, tirar produto alimentício da dieta, né? Então, nós vamos tirar a pizza, igual eu coloquei aqui, os lanches. Lembrando que nada é proibido, tá? Isso que é produto alimentício, a gente vai comer com moderação, que vai entrar na regra 80-20, que eu vou explicar no final da aula, tá? Então, entendam o que são os carboidratos e o que são os produtos alimentícios, tá? Esses produtos alimentícios, quando eu consumo de forma exagerada, eu aumento a glicose no meu sangue e aí, a longo prazo, eu posso ter um pré-diabetes.
Agora eu vou passar para o próximo nutriente. Vou dar um exemplo aqui do carboidrato, que eu falei da batata. Ó, eu coloquei aqui as fontes de carboidrato, a batata inglesa e a batata doce. E a batata inglesa, ela foi endemonizada por muito tempo, né? E se vocês avaliarem aqui os dados nutricionais da batata inglesa e da batata doce, a batata doce, ela tem o dobro de calorias que a batata inglesa, porque ela tem o dobro de carboidrato. E aí todo mundo vai falar, o quê? Nossa, eu parei de comer batata inglesa. Porque ela entrou na moda, olha só, né? A batata inglesa entrou na moda numa época que o pessoal fazia muita atividade física, o pessoal da musculação, e aí virou aquela dieta batata inglesa, a batata doce com frango, né? Batata doce com frango. Porque quem quer ganhar massa muscular, eu preciso aumentar o carboidrato na alimentação. Lembra que eu falei que o carboidrato ele hidrata? E aí ele consigo aumentar a quantidade de massa muscular do paciente junto com essa atividade física. E aí ele não precisa comer um monte para bater o valor de calorias que ele precisa, porque ele tem que consumir muito mais calorias do que ele precisa para ganhar peso, né? E aí a batata doce, um pouquinho que ele come, ele já bate esse valor de calorias. Então eu uso muito a batata inglesa numa estratégia de emagrecimento. Então eu coloquei aqui para vocês como que é essa questão de valores nutricionais, para vocês começarem a ter uma percepção desses alimentos, e o aplicativo vai ajudar muito isso, tá? Agora, o próximo nutriente que eu quero mostrar são as proteínas, que eu falei, é um nutriente que nós precisamos adequar na alimentação. Deixa eu pegar aqui. Foi. Proteína eu preciso para manutenção de massa muscular. E aí eu coloquei aqui o exemplo do que é comida de verdade e o que é produto alimentício, tá? Esses produtos alimentícios que eu coloquei, que na maioria das vezes são os embutidos, linguiça, salsicha, salame, peito de peru, presunto, eles são ricos em sódio, tá? Para quem tem problema de hipertensão, isso é um veneno. Então, é proibido ter isso na alimentação? Não, mas a gente vai comer sempre com cautela, tá? Entra na regra 80-20. Então, o produto alimentício é um alimento que uma opção que eu vou comer muito raramente. Eu sempre vou preferir o que é comida de verdade. Então, igual a carne vermelha. A carne vermelha, o que tem? Carne vermelha, né? E aí, opções de proteínas magras que eu coloquei aqui, eu coloquei o peito de frango, o filé de tilápia, e eu coloquei o ovo, porque quando alguém me manda um prato de almoço com ovo no almoço, eu falo, por que você colocou só o ovo no almoço? Aí eu também coloquei aqui os valores dos nutrientes. Vamos fazer uma comparação básica. Um ovo, né? Eu coloquei a mesma quantidade, tanto para o peito de frango quanto para o filé de tilápia. Um ovo, que tem uma média de 50 gramas, tem 6,7 gramas de proteína. É pouquinho. E o ovo, ele é rico em gordura, tá? E eu vou explicar para vocês que a gordura é o nutriente mais calórico. O peito de frango é a melhor opção de proteína magra, porque 50 gramas do peito de frango, que é aquele filezinho sassami, ele oferece 16 gramas de proteína, é bastante, e quase nada de gordura, então é uma opção que quase não tem calorias. E o filé de tilápia também é uma outra opção que tem proteína e tem pouca gordura. O que acontece? Muitas vezes eu vejo que o pessoal tira a gema do ovo, que é o que tem de mais rico, né, de nutrientes, de gordura. Então, não pode tirar a gema do ovo. Se você vai fazer uma receita que vai usar muita clara de ovo, então compra aquele ovo, a clara que vem em caixinha, sabe, a clara pasteurizada? Então, use aquela opção, mas não jogue a gema fora, tá? Porque é que tem mais riqueza de nutrientes no ovo. E aí, para bater o valor de proteína, vocês podem fazer, vamos supor, vou fazer um ovo mexido, uso peito de frango desfiado. Então, é uma opção bem legal para vocês deixarem sempre na geladeira para substituir uma proteína. Então, ao invés de comer o peito de frango, na hora que for fazer o peito de peru, que é um embutido cheio de sódio, na hora de fazer um lanche,
use um peito de frango desfiado, tá? Então, sempre deixa essa opção, que é uma proteína magra, e eu consigo adequar o valor de proteína que eu preciso por dia, tá? Um outro nutriente que eu quero falar para vocês aqui são as gorduras. Então, olha só, carboidrato, 4 gramas de calorias por grama. Proteína, 4 calorias por grama. Gordura, 9. A gordura tem mais que o dobro de calorias que os carboidratos e as proteínas. Então, existem as gorduras boas, que eu coloquei aqui: azeite, a gordura do abacate, a gordura das castanhas, da azeitona, a gordura do salmão, do atum, da sardinha. São gorduras boas, que são ricas em ômega 3, e o ômega 3 é um óleo que ele é anti-inflamatório. Diferente dos óleos refinados, que eu coloquei aqui na imagem do lado direito. Os óleos refinados, óleo de soja, óleo de milho, óleo de canola, que não existe. Esses óleos, eles são refinados, vêm numa embalagem de plástico e em contato com a luz eles são oxidados, então são opções de óleos que eu não gosto, que tem na cozinha. Margarina não é gordura, né? Ela é uma gordura hidrogenada. A gordura hidrogenada, ela é uma gordura desenvolvida em laboratório e é uma gordura que ela não é orgânica. Quando eu consumo uma gordura trans, que é a gordura que tem na margarina e que tem nessas opções aqui embaixo, biscoito recheado, tudo que faz creque tem gordura trans, né? Biscoito de água e sal, biscoito de maisena, tudo isso tem a gordura trans. E aí, o que acontece? É uma gordura que o meu corpo não sabe o que é e ela não é metabolizada. Ela entra e fica. Então, também está relacionada com um aumento de gordura visceral, que é a pior gordura que a gente tem, tá? Então, o que vocês têm que prestar atenção? Lembra que eu falei que é importante saber a quantidade de calorias que vocês estão consumindo por dia? Porque eu só ganho peso porque eu consumo mais calorias do que eu preciso? Então, às vezes, o excesso de gordura na alimentação pode estar atrapalhando, mesmo que seja uma gordura boa. Aí eu montei um slide aqui com gorduras boas. Pasta de amendoim, azeite e amêndoas. Por que eu coloquei amêndoas? Porque hoje está muito na moda, eu vou fazer um bolo e eu vou usar farinha de amêndoas. A farinha de amêndoas, ela tem um valor alto, ela é cara, uma farinha cara. E aí o pessoal começou a usar muito a farinha de amêndoas por causa do glúten, porque o glúten faz mal. O glúten faz mal para quem é celíaco, para quem tem alguma intolerância ao glúten. E, na verdade, praticamente todo mundo hoje tem uma intolerância ao glúten, porque tudo que a gente consome tem farinha branca, né? É biscoito, farinha branca. Bolo, farinha branca. Pão, farinha branca. Toda a pizza, farinha branca na massa. Tudo que a gente consome hoje tem a farinha branca e a gente acaba desenvolvendo uma certa intolerância ao glúten, né? Mesmo não sendo celíaco. E aí eu vi que começaram a substituir a farinha branca por outras farinhas e a farinha de amêndoas é uma delas. A amêndoa, ela é uma castanha rica em gordura. É gordura boa? É gordura boa, mas a gordura é o nutriente mais calórico. Então, vejam só. Um punhadinho de amêndoas, 10 amêndoas, 307 calorias. É super calórico. É pouquinho, parece que não, mas ela é bem calórica. Então, se eu não sei dosar, eu acabo consumindo mais do que eu preciso. Ontem eu até dei o exemplo de uma paciente que estava comendo amendoim, né, que dava 600 calorias, a quantidade de amendoim que ela comia à tarde. Era uma bobeira, mas ela não conseguia perder peso por causa disso. Então, por isso que é importante a balancinha. Agora, nesses 7 dias, eu gostaria muito que vocês usassem a balancinha e o aplicativo para começarem a verificar onde que vocês estão errando, tá? Uma outra dica que eu dou do aplicativo que eu gosto muito é também se planejar. Antes de colocar no aplicativo, veja o que tem na geladeira hoje, coloca, bom, amanhã no meu café da manhã eu vou comer isso, 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 e coloca no aplicativo e vê, beleza, eu bati o valor de proteína que eu preciso. E aí, esse planejamento ajuda também, tá? Azeite. Olha só, a questão do azeite. É uma gordura boa? É uma gordura boa. Só que uma colher de azeite, gente, que não é nada, que é isso aqui, ó. Tem 100 calorias. Aí eu vou lá,
treino, faço uma caminhada, gasto lá 100 calorias na caminhada. Aí eu chego em casa, faço uma baciona de salada que não tem nada de calorias e jogo uma colher de azeite na salada. Ou seja, não vou perder peso. Então, às vezes, esse excesso de azeite também que a gente coloca, ou excesso de óleo na hora de fazer uma preparação, está sabotando o meu emagrecimento. Tá? E o mesmo eu coloquei da pasta de amendoim, que a pasta de amendoim é uma delícia, é um alimento palatável, e aí a gente acaba consumindo muito e sabota o meu emagrecimento, porque é calórico. Tá? Então, eu falei dos 3 nutrientes que oferecem energia para o nosso corpo, que oferecem as calorias. Carboidrato, né? Expliquei quais que a gente tem que ter em maior quantidade, né? O de comida de verdade e o que é produto alimentício. As proteínas e as gorduras. Então, entenda o seguinte: o termo alimentação saudável, comida de verdade, não significa que eu tenho que comer à vontade. À vontade é só salada e pepino, tá? Então, não é porque é uma gordura boa que eu vou consumir um monte. Hoje mesmo eu atendi um paciente que ele falou: nossa, essa semana eu comi pizza e joguei um monte de azeite. Então, daí está extrapolando o mesmo valor calórico, por isso que não está perdendo peso. Então, perder peso é igual andar de Uber, de 5 em 5, ganhar peso. De 5 em 5 reais, no final do mês vem 500 e o aplicativo vai ajudar vocês com isso, tá? Ó, por fim, tem um nutriente que eu não falei para vocês ontem. Então, além do carboidrato, da proteína e da gordura, tem um outro nutriente que oferece energia para o nosso corpo. E que muitas vezes ele pode sim sabotar a nossa alimentação, que é o álcool. E aí eu coloquei aqui algumas imagens e a quantidade de calorias que cada um oferece. O álcool, ele é um nutriente vazio, tá? Porque ele não oferece nada. Não me oferece nada, só álcool. E vocês vão pensar o seguinte: quando eu estou ingerindo uma bebida alcoólica, o álcool ele é tóxico para o meu organismo. A primeira coisa que o meu corpo quer fazer é eliminar o álcool do meu sangue, tanto que a gente começa até a urinar mais vezes. E aí vou colocar vocês numa situação. Vocês saem, vão num restaurante, aí vocês pedem um chopp e pede uma porção de batata frita. Batata, carboidrato, frita, gordura, né? Quanto mais gordura, mais calórico. E a batata ela foi imersa na gordura. Quando eu ingiro isso, o álcool e a porção de batata frita, você acha que o meu corpo vai metabolizar o carboidrato da batata e a gordura? Não vai, porque ele está preocupado em retirar o álcool do meu organismo. Então, a primeira coisa que vai ser feita desse carboidrato, dessa gordura, é ser estocado, tá? Então, quando eu falei dessa questão, coloca no papel claramente por que você deseja emagrecer, porque vocês sabem o que tem que ser feito. Eu sei que eu não posso me entupir de batata frita e cerveja no final de semana. E por que eu não estou fazendo isso? Então, entendam o que vocês estão oferecendo para o organismo e comecem a mudar essas atitudes, tá? O aplicativo vai ajudar muito para vocês terem uma noção do que vocês estão consumindo e se está correta essa quantidade de macronutrientes na alimentação. E eu quero que vocês tenham consistência, tá? Façam por uma semana. Beleza, já vi aqui onde que eu estou errando. Porque essa questão do restritivo, quando a gente tira tudo, eu vou fazer dieta, eu vou tirar o pão, eu vou tirar a bebida, agora eu não vou mais beber, nunca mais, né? Isso é errado, tá? Às vezes, está faltando incluir água, atividade física, comida de verdade, salada, verdura, legume, fruta, do que ficar restringindo. E aí a gente não consegue nunca seguir uma dieta, tá? Ter um estilo de vida saudável. Então entendam isso, parem com essa mania de dieta da moda. Vejam onde vocês estão errando agora com o aplicativo. Se vocês estão consumindo o valor de calorias adequado, se a proteína está adequada para não perder massa muscular e comecem a mudar o tipo de alimento. Comecem a incluir alimentos de verdade, comida de verdade. E não significa que você vai tirar da sua alimentação, da sua vida, o almoço de domingo com a tua família, que você faz tanta questão. Ou, eu gosto de tomar uma taça de vinho com o meu marido ou com as minhas amigas. Não é necessário eu restringir isso.
tá? Porque se eu vou restringir, lá na frente eu vou ter vontade, e aí aquele efeito sanfona, tá? Lembrando que tudo tem quantidade, gente, a balança é muito importante, o aplicativo, porque tudo tem quantidade. Agora que eu falei sobre os macronutrientes, nós vamos entrar para a parte dos cálculos, tá? Que eu falei que eu ia ensinar certinho para vocês descobrirem qual que é o valor que vocês precisam por dia. A proteína é o primeiro nutriente que a gente vai calcular. Antes de mostrar a proteína, eu vou passar aqui para vocês um site, mas quem usou o aplicativo já fez esse cálculo. Eu não sei se vocês anotaram no papel. Deixa eu pegar aqui um site. Esse aqui é um site, eu não sei se vocês conseguem ver. Tá aqui, calculadora. Aí dá para ver o site pt.calculword.com. Não sei se vocês conseguem ver, mas eu vou copiar esse link e eu vou colar no chat. Depois, se vocês quiserem entrar. Aqui, eu vou mostrar para vocês, ó. Vou fazer um cálculo aqui para vocês. Eu entro aqui nessa calculadora, coloco aqui sexo, tudo isso depende do metabolismo. Então, eu sou mulher, coloco aqui meu peso, 54, a minha estatura, porque isso interfere no meu metabolismo, 1,58, e a minha idade. Eu coloco aqui a minha idade e o nível de atividade física. Então, vou colocar aqui atividade ligeira. O que ele me fala aqui na calculadora? Olha, o metabolismo basal, o seu metabolismo basal é de 1.300 calorias. Entendam o seguinte, é o mínimo que o meu corpo precisa. Eu não posso consumir menos que 1.300 calorias. Tudo bem? Eu não sei se vocês anotaram lá no aplicativo, mas depois, se vocês quiserem entrar aqui nesse link que eu passei, vocês podem calcular. Por isso que dieta da moda lá de 1.200 calorias não foi feita para você. Então, se eu pegar uma dieta de 1.200 calorias e começar a fazer, eu vou fazer o meu corpo começar a estocar, tá? Estocar energia. E aí ele fala, para eu manter o peso, eu preciso consumir 1.790 calorias, só que eu não quero manter peso, eu quero perder peso. E aí ele fala, para emagrecer 1.523 calorias. Vocês viram que para eu perder peso, ele fala para eu diminuir só 200 calorias, que é uma colher de pasta de amendoim. 200 calorias. Fernanda, mas é muito pouco 200 calorias. Gente, mas às vezes a gente está consumindo muito mais e não sabe. Por isso que o aplicativo ajuda, tá? E aí eu vou diminuir aqui 200 calorias e vou seguir uma dieta de 1.500 calorias. Vou adequar a proteína, que eu já vou ensinar isso para vocês. E eu vou ver como que o meu corpo vai responder por 15 dias. Ah, comecei a perder peso. Beleza. Continua, não é para baixar mais calorias, continua, é aí que está o nome consistência. Mantém a dieta, mantém a atividade física, não para. Aí que está o erro de todo mundo. Ah, eu perdi peso, agora eu quero mais, eu quero mais. O que acontece? Se eu começar a diminuir mais calorias, daqui a pouco eu estou no meu basal, e aí, para onde que eu vou correr? Não tem mais para onde diminuir. Aí eu entro no efeito platô, não consigo mais emagrecer. Ficou bem claro isso para vocês? Tá? A aula é justamente porque eu quero que vocês tenham mais autonomia alimentar, tá? Bom, eu vou voltar aqui para o slide. Agora eu vou ensinar vocês a fazer o cálculo de proteína. Então, depois que vocês sabem qual que é o basal e quanto que vocês precisam para perder peso, vocês vão... Deixa eu aumentar aqui a tela. Espera só um pouquinho que deu uma travada aqui. Foi. Agora vocês vão fazer o cálculo de proteína. Então, quem tiver uma calculadora, coloca aí o peso que vocês desejam. Então, vamos supor, eu desejo chegar lá aos 50 quilos. E aí, vocês vão calcular isso aqui, ó. O mínimo de proteína para quem não faz nada, para quem não faz nada, 0,8 gramas de proteína. Então, eu vou pegar lá o peso, 50 quilos, vezes 0,8. Para mim, tá? Vocês vão calcular no peso desejado de vocês. Para quem faz uma caminhada, faz uma atividade leve,
o valor de proteína legal seria de 1,3 a 1,5 gramas por quilo de peso por dia. Então, para quem faz aí a caminhada, pode pegar lá o peso desejado vezes 1,5, por exemplo. E aí anota o valor de proteína que vocês precisam consumir por dia, que é o que vocês vão começar a verificar no aplicativo se vocês estão consumindo isso. E para quem treina pesado, faz bastante atividade física, pode chegar até de 1,6 a 2 gramas de proteína por quilo por dia. Tudo bem aqui, gente? E aí, por que é legal no déficit calórico ter a proteína adequada? Uma, que é a proteína da saciedade. Se vocês adequarem a proteína na alimentação, vocês vão ter saciedade e não vão ficar com compulsão alimentar, tá? Mantém a massa muscular. E quando eu vou adequar a proteína na minha alimentação, eu acabo diminuindo algum outro macronutriente que às vezes eu estou consumindo em excesso. Às vezes pode ser gordura, às vezes pode ser o carboidrato, então comecem a avaliar isso no aplicativo conforme vocês forem colocando os alimentos, tá? Para quem... Vocês vão tirando foto aí da tela, tá? Já vou prosseguir aqui depois que eu ensinei a questão do cálculo. Ó, aqui eu coloquei uma imagem só para vocês avaliarem. Quando eu falo, vamos supor, eu peguei lá 50, meu peso que eu desejo, 50 vezes 2. Faz de conta que eu tenho que consumir 100 gramas de proteína por dia. Entenda que 100 gramas de proteína não são 100 gramas do peito de frango. Eu até coloquei aqui, ó, 100 gramas de peito de frango grelhado oferece 31 gramas de proteína. Então, para eu bater o valor de proteína no dia, eu teria que consumir 100 gramas de peito de frango no meu almoço e no meu jantar, que daria aí 60 gramas de proteína por dia. Aí eu poderia colocar queijo cottage no meu café da manhã, com ovo, 80 gramas. E aí eu poderia colocar o iogurte no lanche da tarde. Então eu tenho que ir verificando quais as quantidades. Também tem fontes de proteína vegetal, tá? E é interessante, hoje eu vejo muito, às vezes o pessoal vê, eu vi que fulano fez uma dieta vegetariana e emagreceu e eu vou fazer, e pega a dieta na internet. Para vocês terem uma noção, para eu bater a quantidade de proteína, quem come a carne ali, o peito de frango, eu teria que comer equivalente a 800 gramas de feijão para bater o valor de proteína que 100 gramas de frango oferece, tá? Então, gente, não façam essa besteira. Se vocês quiserem, sempre procurar um profissional, tá? Para fazer a dieta. Não fiquem pegando dieta da moda na internet, que ela não serve para você, tá? Às vezes não entra no seu objetivo. Isso que eu estou ensinando é que eu quero que vocês tenham mais autonomia alimentar. Agora eu vou explicar, então, o que eu já passei para vocês. Tem que ver qual que é a taxa metabólica basal, que é o mínimo que vocês precisam por dia. Então, jamais consumir menos do que o corpo precisa para sobreviver. Então, a gente tem que ver qual que é o nosso gasto energético total, que é o basal vezes atividade física, que eu mostrei o cálculo para vocês aqui na tela. E é a partir desse gasto energético total que eu começo a fazer a restrição de calorias para eu perder peso. Fiz a restrição, uma semana, continua, 2 semanas. Beleza, já vi lá na balança que meu peso mudou, que meu corpo mudou no espelho, que a roupa tá diferente. Continua. Deu um mês. Agora, depois desse mês que eu emagreci, não perdi mais peso. Aí diminui mais um pouquinho de calorias. E assim vai, até chegar no peso até chegar no valor de calorias que é o mínimo. E aí a gente vai fazendo uma dieta reversa, tá? É assim que eu trabalho com meus pacientes, então é só uma explicação aqui. Bom, faço a restrição calórica, sempre tem que adequar a quantidade de proteínas, então vejam qual é a quantidade de proteínas que vocês precisam por dia. Aqui o consumo de carboidrato tem que estar entre 100 e 140 gramas na alimentação, carboidrato de comida de verdade, tá? Como eu mostrei lá para vocês, grãos, fibras, gente, a gente tem que consumir em média 25 gramas de fibras. Lá no aplicativo ele calcula. É até feio falar isso, mas eu uso o aplicativo e esses dias eu mantive meu valor de calorias
e eu consumi 10 gramas de fibra no dia. E aí depois é aquela questão, o intestino não funciona, né? Porque eu não estou consumindo o valor de fibras adequado, tá? Então, vejam como que está o consumo de verduras e legumes na alimentação. E a questão da consistência. Faça a dieta por 7 semanas, coloquem no aplicativo, vejam onde vocês estão errando, tá? Vejam se a adequação de proteína está adequada para o peso que vocês desejam. Mantenha a dieta, mais 15 dias, veja se o peso mudou. Não para, continua com a mesma alimentação por um mês, pelo menos. Restrição calórica a gente faz no máximo por 4 meses, mas é igual eu expliquei. Baixa 100 calorias, perdi peso. Baixa mais 100 calorias, perdi peso. Uma vez no mês, entendeu? Entendo que quando alguém chega aqui, chega o paciente e fala assim, eu quero perder 15 quilos porque eu tenho um casamento daqui 2 meses, a minha formatura daqui 2 meses. Eu sempre pergunto, tá, você quer perder 15 quilos e depois voltar? Ou você quer perder 15 quilos e manter, tá? Emagrecimento de sucesso é manutenção. Perdi os 15 quilos e eu consegui manter isso, e eu tô feliz, tá? Entendo que isso que é emagrecimento saudável. Perco peso, não perco massa muscular, mudo hábitos e o peso na balança, como eu falei, é só um número. Quando a gente começa a emagrecer, a perder peso, a nossa autoestima melhora, o meu sono melhora, eu tenho mais disposição, tá? Então, o peso na balança é só um número. E aqui eu coloquei uma imagem, até tirei foto hoje, coloquei no Instagram, e aí um monte de gente falou, nossa, essa é a minha vida resumida. Que muitas vezes muitos pacientes chegam e falam assim, eu faço tudo certinho durante a semana, eu não sei onde que eu estou errando, por que que eu estou ganhando peso? Eu ganho peso porque eu consumo mais do que eu preciso. Isso é regra, eu consumo mais calorias do que eu preciso. E quando alguém fala que faz tudo certinho durante a semana, eu entendo exatamente isso aqui, treina, se alimenta bem, dorme bem, faz atividade física de segunda a sexta. E aí sai, come uma pizza, bebe. Aí no sábado acorda à tarde, come doce, sai, come pizza e bebe. E no domingo só não tem a bebida. E aí aquela frase, ganhar peso é igual andar de Uber, de 5 em 5 reais, no final do mês vem 500. Então a gente acaba ultrapassando o valor de calorias. E outra, não façam isso com o organismo de vocês. Gente, o corpo não entende. O corpo nunca entende que eu estou tirando calorias porque eu quero ficar bonitinha e magra. Ele entende isso como uma ameaça. E se durante a semana eu faço restrição e no final de semana eu saio tudo errado, a hora que eu começo a colocar muitas calorias, ele fala, eba, tem bastante caloria. Ela restringiu a semana inteira, agora ela tá dando um monte, guarda, entendeu? Aí a gente nunca consegue ter um emagrecimento saudável, tá? Aqui a regra 80-20, que é o que eu expliquei no começo da aula. É possível, sim, fazer dieta, mudar o seu estilo de vida e consumir as besteiras. As besteiras são aqueles alimentos com calorias vazias, igual eu expliquei do álcool. Eu não preciso abrir mão de tomar o vinho com o meu marido ou com as minhas amigas. Eu tenho que ter esse discernimento. Olha, eu estou fazendo tudo certinho, mas no sábado eu vou fazer. Não precisa fazer sexta, sábado e domingo, entendeu? Coloca, veja claramente qual que é o seu objetivo, se isso te aproxima ou não do emagrecimento, tá? Então, é possível perder peso comendo o que eu gosto, igual eu coloquei aqui, chocolate, comendo hambúrguer, é possível e tudo tem quantidade. E a regra 80-20 é 80% comer comida de verdade e os 20% aquela besteirinha que vocês gostam, tá? O melhor emagrecimento é a regra 90-10. Então, é uma vez assim, de colocar, falar, agora eu vou comer que eu tô com vontade. E outra, quando a gente começa a comer comida de verdade, a gente muda o paladar, tá? Então, deixa de ficar comendo alimentos muito doce, né? Então, façam isso e vejam que muda bastante, tá? O que eu queria era passar para vocês essa questão de conscientização alimentar. Igual eu mostrei lá das amêndoas, aqui eu coloquei uma imagem com avelã. Então, uma quantidade, uma palma da mão aqui de avelã, 460 calorias, e uma refeição completa. Cenoura, vagem, ovo, salmão. Olha a quantidade, né? Um prato cheio, com comida de verdade, praticamente as mesmas calorias. E outra, avelã é rica em gordura. Né?
e uma oleaginosa. E aqui nessa refeição do lado, muito mais comida e proteína, tem ovo, tem o salmão, tem gordura boa e isso me sustenta muito mais. Então, quero que vocês tenham essa conscientização alimentar, tá? E aqui eu coloquei alguns outros exemplos de refeições, né? Eu posso, a quantidade de calorias praticamente as mesmas, quantidade de proteínas praticamente as mesmas. Então, às vezes eu não sobra alguma coisa do jantar. Esses dias sobrou frango do meu jantar e eu acabei comendo no café da manhã e tá tudo bem, eu bati valor de proteína e eu gosto, tá? Então não tem aquela regra, tem que comer o pão todo dia de manhã. Pode fazer um ovo, pode fazer um franguinho desfiado. O importante é sempre adequar essa quantidade de proteína. Ou, hoje não deu tempo de almoçar, sair na correria. Tem em mãos lá uma fruta, um iogurte, uma castanha, vocês batem o valor de proteína, gordura, entendeu? Então, vocês podem fazer, variar sempre a refeição e ter as quantidades adequadas de macronutrientes, tá? Então, tudo vai ter quantidade. Eu gostaria muito que vocês continuassem com o aplicativo essa semana. Vejam nesses 7 dias o que está faltando. A questão da adequação de fibras, mulher, né? Eu acho que a maioria que está aqui são mulheres. Sempre fala, eu tenho constipação. Aí vai ver, falta água, falta quantidade de fibra e falta atividade física, o básico. E aí tá lá fazendo um monte de dieta, restringindo, tirando um monte de coisa e não está fazendo o básico. Então, analisem o que está faltando nessa alimentação de vocês, mudem, e aí com esses cálculos que eu ensinei de fazer o gasto energético basal, que aí vocês vão ver que é o mínimo que vocês precisam, vezes a atividade física, e a partir desse valor, quanto que vocês precisam tirar de calorias para começar a perder peso e adequa a proteína. E aí vocês vão ter emagrecimento de sucesso. E eu fico muito feliz por poder passar esse conhecimento para vocês, que eu acho que essa é a minha missão. Eu gosto muito de ensinar sobre alimentação e eu acho que isso deveria até ser aula, o básico para a gente aprender, tá? Aqui coloquei mais uma frase do livro que eu falei ontem, que essas vitórias que temos no dia a dia, aprendendo a empurrar cada vez mais os nossos limites, dão ao cérebro condições de acreditar de forma vigorosa que somos incríveis e muito capazes de nos transformar. Então, mudar um hábito é difícil no começo, mas a hora que a gente começa a ver o resultado, isso é muito gratificante. E eu fico muito feliz, mais uma vez, por vocês ficarem aqui esse tempinho, véspera de feriado. Quero que vocês tenham consciência alimentar. Coloquem no papel realmente qual que é o objetivo de vocês. Anotem as dúvidas. Amanhã nós estaremos aqui mais uma vez, eu, a doutora Heloíse e a doutora Ana, para tirar dúvidas, essa questão de alimentação. A doutora Heloíse é cirurgiã plástica, e aí se vocês tiverem dúvida essa questão de lipo, né, nós vemos que tem muitas pessoas que fazem uma cirurgia pensando, eu vou fazer lá a cirurgia, vou emagrecer, mas se vocês tiverem outras dúvidas, coloquem aqui no chat, ou vocês podem enviar no e-mail da doutora Ana Carolina, que é a psicóloga, e nós vamos ficar à disposição. Então, eu agradeço muito mais uma vez, e um beijo, boa noite e bom feriado para todas vocês.